E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. E ele eh, incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, numera a Israel e a Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, chefe do exército, o qual tinha consigo agora, rodeia por todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo, para que eu saiba o número do povo. Então, disse Joabe ao rei: Ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto quanto agora é. E os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas porque deseja o rei, meu senhor, este negócio? Porém, a palavra do rei é, prevaleceu contra Joabe e contra os chefes dos exércitos de Joabe, pois saiu com os chefes dos exércitos diante da face do rei a numerar o povo de Israel. E passaram o Jordão e puseram-se em campo junto a Aroer, à direita da cidade, que está no meio do ribeiro de Gade, e junto a Jazer. E vieram a Gileade, a terra baixa de Gades. Também vieram até Dan, Jaã, e ao redor de Sidom, e vieram à fortaleza de Tiro, e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, e saíram para a banda do sul de Judá e a Berseba. Assim, rodearam por toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias voltaram a Jerusalém. E Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que arrancavam espada, e os homens de Judá eram 500.000 homens. E o coração doeu a Davi depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor: Muito pequei no que fiz, porém, agora, ó Senhor, peço-te que trapasses a iniquidade do teu povo, do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: Vai e dize a Davi: Assim diz o Senhor: 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, a Gade a Davi e fez-lhe saber e disse-lhe: Queres que eh, Queres que 7 anos de fome te venha à tua terra, ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que, ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em é, grande angústia. Porém, caímos nas mãos do Senhor, porque muitos são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde pela manhã até ao tempo determinado. E desde Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: Basta agora, retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, é, é, o Jebuseu. E vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: Eis que sou o que pequei, e eu que inigualmente procedi. Porém, estas ovelhas que fizeram
Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe: Sobe, levanta ao Senhor um altar na ira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna e viu que vinha, eh, vinha para ele o rei, e os seus servos saiu, pois Araúna o inclinou-se diante do rei, com o rosto em terra, e disse, Araúna, por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? E disse Davi, para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi, tome e ofereça o rei meu senhor, o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí bois para o holocausto e os trilhos e os aparelhos dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei e disse: mas a Araúna ao rei, o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém, o rei disse a Araúna, não, porém, por certo preço comprarei. É porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocausto que me não custe nada. Assim, Davi comprou a eira e os bois por 50 ciclos de prata. E edificou ali Davi ao Senhor um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel.